Provérbios, capítulo 1. Hoje nós vamos ver os versículos de 20 até o versículo de número 33. E assim nós vamos encerrar o capítulo 1. Provérbios, lá depois de Salmos, mais ou menos na metade da sua Bíblia. Provérbios 1, versos de 20 a 33. Nesse momento, nós vamos ler apenas o versículo 20 e 21, e aí você deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos depois passar por cada um desses versículos até o verso 33, tá bom? Então, Provérbios 1, 20 e 21 diz assim: A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até aqui, vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra que nós acabamos de ler. Nós te pedimos, ó Deus, que apesar de nós, o Senhor possa falar conosco. Que a tua palavra ela possa, de fato, atingir em cheio os nossos corações, a nossa mente, e operar em nós as transformações que nós tanto precisamos para vivermos vidas que te agradam. Abençoe a cada um que entrou aqui essa tarde, Senhor. Te pedimos isso para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos. Diz que certa vez, 2 homens estavam segurando uma placa em uma determinada rodovia próxima a uma ponte. E ali, eles segurando aquela placa, estava escrito o seguinte: o fim está próximo. Então eles estavam ali segurando a placa e nela estava escrito: o fim está próximo. E as pessoas passavam de carro, olhavam, passavam de moto ali. Algumas pessoas ficavam revoltadas com o que estava escrito naquela placa e xingavam aqueles homens e brigavam com eles e diziam: vocês são loucos, e passavam por ela. Outros simplesmente não davam importância ao que estava naquela placa. Mas o fato é que uma meia hora depois daqueles homens estarem segurando aquela placa, um deles olhou para o outro e disse assim: será que ao invés da gente escrever o fim está próximo, não seria melhor a gente escrever que a ponte caiu? Então, eu não sei quantos aí pegaram, né? Mas o fim está próximo é porque a ponte tinha caído ali na frente e o fim estava próximo. Mas o que eu quero tirar dessa ilustração é que o aviso estava lá. O fim está próximo. Né? Só que o aviso não estava escrito exatamente da maneira como alguns queriam que estivesse. Então, por isso, algumas pessoas passavam, desprezavam, não davam atenção devida, ignoravam, ficavam com raiva, não buscavam se informar melhor sobre o que era aquele fim que estava próximo, usavam de algum preconceito sobre aquilo e, no final das contas, se davam mal. Não ouviam os alertas e se davam mal. Imagine que você precisa tomar uma decisão importante na sua vida. E de repente você encontra com um expert, alguém que conhece muito sobre aquilo. Você precisa tomar uma decisão e você tem diante de si alguém que conhece muito sobre aquilo. O que você faria? Você daria ouvidos ao que a pessoa tem a dizer? Se alguém chegasse dando alertas para você, ensinando você sobre algumas coisas importantes, você daria ouvidos ao que a pessoa tem a dizer? Ou você simplesmente tamparia os ouvidos? Ou você faria como aqueles homens, né, que ficavam com raiva do mensageiro? Deixa eu dar aqui 2 exemplos. Imagine que você vai começar uma empresa. Você está pensando aí em construir uma empresa. E de repente, aparece para você um empresário de sucesso, muito conhecido. E ele diz assim para você: olha, eu sei que você está querendo começar uma empresa e eu estou aqui para lhe ajudar. Eu gostei de você e eu quero lhe dar todas as dicas que você precisa. Eu vou lhe dizer o que dá lucro e o que não dá. Eu vou dizer para você como organizar as suas finanças para que a sua empresa ela vá bem. Eu vou dizer onde estão os melhores fornecedores
os mais baratos, com o melhor produto, para você não ter prejuízos. Eu vou dizer, inclusive, onde é que você pode começar, onde é que você vai colocar a sua empresa e vai dar certo. Toda a experiência que eu tenho, todo o conhecimento que eu tenho nessa área, eu vou transmitir para você. O que você faria? Você daria ouvidos ou você ignoraria? Imagina, por exemplo, que você está querendo começar um relacionamento com alguém. E aí chega alguém para você e diz assim, olha, eu conheço essa pessoa desde que ela nasceu. Eu sei tudo sobre a vida dessa pessoa. Eu conheço os defeitos dessa pessoa. Eu conheço os problemas de relacionamento que ela já teve no passado. Eu sei os motivos. Eu sei, inclusive, quais são as intenções. Quando ela começa um relacionamento, eu sei o que ela procura. E eu estou aqui para lhe ajudar. Você ouviria o que a pessoa tem a dizer ou você simplesmente ignoraria? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o nosso texto ele começa no verso 20 e 21, apresentando a sabedoria como se a sabedoria ela tomasse uma forma humana. Então aqui é como se a sabedoria se apresentasse em carne e osso. Ela é personificada. Ele diz no verso 20, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. É como se você estivesse diante de alguém que sabe tudo sobre tudo. E essa pessoa está pronta para ensinar. Essa pessoa está pronta para lhe apontar o caminho, para lhe dar as melhores dicas, para dizer para você, vá por aqui, não vá por aqui. É muito interessante que a sabedoria ela é apresentada aqui não apenas como disposta a ensinar, ela é apresentada como alguém que está ensinando mesmo contra a sua vontade, mesmo se você não quiser ouvir. A sabedoria está lá no meio da praça pública. A sabedoria está lá no meio das ruas. E é dito que ela grita. Ela grita. Ela faz todo o esforço possível para mostrar para você o caminho. Ela não está pedindo a sua permissão. Ela está ensinando. Ela está gritando. Ela está dizendo para você o que é certo e o que é errado. Qual é o melhor caminho e onde é que vai dar num caminho ruim. Ela grita. E aqui a ideia de também ela está nas ruas e nas praças, a ideia de que ela está no meio da vida cotidiana, ela é acessível. A sabedoria não está escondida em algum lugar. A sabedoria ela está ao nosso redor. Ela está entre nós. Onde quer que nós venhamos a ir, a sabedoria está lá, pronta para ensinar. A sabedoria não é algo só para alguns iluminados. Então, não, eu preciso de sabedoria, né? Eu só vou obter com um fulano de tal, que é uma pessoa que recebeu uma revelação aí, e eu tenho que ir lá procurar ele. Fora dele eu não vou encontrar sabedoria para a minha vida. Não, a sabedoria está disponível a nós. Está ao nosso redor, falando conosco o tempo todo, gritando para nós. É isso que o autor aqui está descrevendo, ok? Então, em todos os lugares, nós estamos ouvindo sobre o que é bom e o que é mal, sobre o que dá certo, o que não dá certo, sobre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. É a sabedoria gritando para nós. Agora, deixa eu dar um exemplo para vocês. Recentemente eu tenho visto que há uma certa glamourização do consumo de drogas. Está se tornando popular isso, principalmente se você for lá para o YouTube, se você for ouvir podcasts, por exemplo, famosos, você vai ver pessoas lá consumindo drogas na hora em que estão fazendo entrevistas, falando disso de maneira positiva, artistas, pessoas de destaque na sociedade, fazendo uma glamourização. As drogas agora são vendidas como algo bom, algo legal, ok? Você precisa de uma revelação especial. Você precisa que Deus rasgue os céus e grite de lá e diga assim para você: ei, não vá por aí. Isso é ruim para a sua vida. Você vai se dar mal. Você precisa disso? A sabedoria está falando ao nosso redor. Basta ouvirmos a sabedoria. Como é que a gente ouve essa sabedoria falando ao nosso redor?
Olhe para a Cracolândia, por exemplo. Olhe para a vida daquelas pessoas que se entregaram ao caminho das drogas. Olhe, por exemplo, para a vida de algum amigo, ou parente, ou conhecido seu, que certamente todos nós conhecemos alguém que se entregou a esse caminho. Olhe no que foi que deu. Olhe se melhorou a vida dele, ou se destruiu a vida dele. Para onde as drogas o levaram? Olhe para a situação do nosso país, quando há tantas pessoas financiando o crime organizado por causa das drogas. Nós vivemos num país paz e amor, ou vivemos num país cada vez mais violento por causa disso? Basta ouvir, a sabedoria está falando ao nosso redor. Ela está mostrando para nós, por meio dos exemplos, que esse não é um bom caminho. Que esse caminho não vai te levar a um bom lugar. Deixa eu dar um outro exemplo. Também é muito glamourizado, principalmente no nosso contexto, aqui no Nordeste, o adultério. Você escuta sobre isso o tempo todo nas músicas. Basta você ligar uma rádio, está lá tocando um forró, alguma coisa assim, e ele está glamourizando, está falando positivamente sobre uma vida adúltera e dizendo que isso é que é maravilhoso. Agora, ouça a sabedoria. Observe como é o relacionamento de uma família que vive debaixo do adultério. Qual é o clima da casa? É bom? Melhora a vida? Olhe para o resultado do adultério na vida de muitas famílias. Destruição, divórcios, filhos crescendo sem a presença de um dos pais, brigas e mais brigas, dificuldades financeiras, porque estava lá o casal, vivendo em harmonia, pagando suas contas, tudo direitinho, e de repente estoura a bomba do adultério, vai cada um para o lado, o patrimônio que estava tentando ser construído ali agora é dividido. Você precisa de uma revelação especial de Deus para entender que esse não é um bom caminho, que as consequências não são boas, que isso não agrada ao Criador, não é a maneira que Ele nos criou para viver. Não. Basta você ouvir a sabedoria. Basta você ver os exemplos. Basta você ver os resultados ao seu redor. Então a sabedoria, ela está falando em alta voz o tempo todo para nós. Ela está mostrando os exemplos para nós. A sabedoria, ela está dizendo para nós o que é melhor para o homem e o que não é. No final das contas, o que agrada a Deus e o que não agrada. Aquele que nos criou, Ele nos criou com uma determinada ordem. E quando nós descumprimos, quando nós saímos do padrão criado por Ele, só há desordem, só há caos, só há mal. A sabedoria, ela aponta para nós esse caminho. Ela mostra para nós essas evidências. Ela grita para nós o tempo todo. Ela diz o tipo de vida que nós deveríamos almejar. Ela tenta levar os nossos olhos para além daqui. Para um padrão perfeito, belo, que é exatamente o padrão do nosso Criador. Aponta para além dessa vida aqui. Então, quando a sabedoria fala, é preciso ouvi-la. É preciso dar atenção. Agora, qual é o problema? É que há uma tentativa de apresentar substitutos para a sabedoria. A sabedoria não é a única que fala. Há outras vozes falando ao nosso redor. E é por isso que no começo do culto hoje nós lemos Tiago capítulo 3, que vai falar lá que há uma outra sabedoria. A sabedoria terrena, que ele diz que é uma sabedoria maligna. Então há a sabedoria celestial, a sabedoria que vem de Deus, que nos conduz ao que é bom, ao que é certo. E há também essa sabedoria maligna, essa sabedoria terrena, que mantém os pensamentos dos homens nas coisas desse mundo apenas.
dizendo para eles como é que eles podem obter essas coisas, e que elas são tudo o que importam. A sabedoria terrena, maligna, ela vai lidar com o nosso pecado, com uma isca para nos atrair até ela. Ela vai lidar, é muito interessante, lá Tiago vai falar o quê? Uma ambição egoísta. Ela vai te levar a olhar somente para os seus interesses, para o que te agrada, o que você quer agora. E ela vai dizer para você como conquistar isso, e vai dizer, não importa os meios, o que importa é ter aquilo que te satisfaz, aquilo que agrada o teu coração caído, o que te dá prazer. É a propaganda, né? O que faz você feliz. É isso que importa. O que Deus quer, o que Deus espera, isso não importa. Bem e mal, certo e errado, são relativos. É isso que a sabedoria mundana, ela fala para nós. Certo e errado, bem e mal, devem ser avaliados de acordo com seus interesses. Se te faz feliz, então é bom. Se não te faz feliz, então é ruim. Se é o que você quer, então está certo. Se não é o que você quer, então está errado. Siga o seu coração. Não é esse o conselho número 1 aí das pessoas? O que o seu coração está dizendo, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, diz a palavra do nosso Deus. Então o problema é exatamente esse. A sabedoria mundana, maligna, ela vai dizer o seguinte, olha, se te faz feliz, então mergulha nas drogas, mergulha no adultério, mergulha na fraude, isso vai trazer vantagem para a sua vida? Isso vai te trazer prazer? Então mergulha aí. Na fornicação, numa vida sexual desregrada, na mentira. Se para você conquistar aquilo você precisa mentir, então pronto, não tem nada de errado nisso, está todo mundo fazendo isso. Vai lá e faz também. Você tem que se dar bem, você tem que ser esperto. Né? Então é isso o que a sabedoria mundana, maligna, diabólica, ela tem nos dito. E o problema dos homens é fechar os ouvidos para a sabedoria do céu, para a sabedoria de Deus, que está mostrando para a gente o tempo todo que esses caminhos não são bons, e abrir os ouvidos para a sabedoria maligna, que diz, tem prazer, é maravilhoso, é legal, vai lá que vai dar certo, mas tampa os seus olhos para ver as consequências. A sabedoria maligna, ela quer que você ignore o que está bem diante dos teus olhos. Ela quer que você não reflita sobre o fim das coisas, apenas sobre o aqui e agora. Não é assim? O salmista lá no Salmo 73, Asaf, ele disse que olhava para os ímpios ao seu redor e disse assim, olha, quase me resvalaram os pés, quase que eu caí. Eu fiquei pensando, será que vale a pena lavar as minhas mãos na justiça? Porque eu olho para os ímpios e parece que está tudo dando bem para eles. Eles estão gordos, eles têm dinheiro. Ele diz, até que eu olhei para o fim deles. Para o fim deles. Até que eu entrei no templo e eu vi qual era o fim deles. A sabedoria mundana, ela quer fechar os nossos olhos para o fim das coisas. Ela não quer que a gente siga a trilha para ver no que vai dar. Qual vai ser o resultado no final. Ela quer apenas que você caia na armadilha do é bom agora. É prazeroso agora. Eu preciso agora. Vai me fazer feliz agora. Olha o perfil de quem não dá ouvidos à sabedoria de Deus. O verso 22, ele vai dizer para nós aí, ele diz, até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Talvez na sua tradução, esteja traduzida a primeira parte aí, ao invés de inexperientes, esteja a palavra simples.
a segunda palavra aí, ao invés de zombadores, não, zombadores mesmo. Todas as traduções eu olhei, geralmente bota como zombadores ou escarnecedores, né? E talvez a última palavra aí esteja traduzida como insensato ao invés de tolo, tá? Então vamos descrever aqui quem é o simples ou inexperiente, quem é o insensato ou tolo e quem é o escarnecedor ou zombador aqui. O simples, quando a gente dá uma olhada no livro de Provérbios, ele vai falar muitas coisas sobre esse simples, esse inexperiente. Ele é alguém, como a tradução já faz aí dizer para nós, alguém que não tem muita experiência, não passou por muitas coisas na vida ainda, não aprendeu muitas coisas. Ele também é alguém que ainda está definindo seus alvos, ainda não sabe muito bem o que ele pretende da vida, ok? Esse é o simples. Ele é alguém que não tem muita capacidade ainda de julgar as coisas ao seu redor, de olhar e dizer assim, olha, isso aqui vai dar nisso, aquilo ali vai dar naquilo. Exatamente por causa da sua falta de experiência da vida. Ele é também alguém impressionável, ele é alguém influenciável, ele é alguém assim fácil de manipular. Ele admira, por ser inexperiente, por ser facilmente impressionável, por ainda não ter essa capacidade de julgar toda, ele olha para as pessoas, ele olha para aqueles que parecem que estão se dando bem na vida, e geralmente eles são tentados a admirar essas pessoas, sem fazer todo o julgamento necessário. Sabe, quando eu olho para essa figura do simples, eu me lembro muito da figura do adolescente, por exemplo, né? Do jovem. Ele cabe muito bem aqui, tá? Então, é comum que eles tenham seus ídolos da moda, aqueles que estão aí, né, aparecendo na mídia como pessoas bem-sucedidas, pessoas legais, descoladas, que parece que conseguem tudo o que desejam. Ou então, eles seguem amigos seus que parecem que estão se dando bem na vida. Ok? O simples, ele normalmente recusa a repreensão, porque embora ele não tenha experiência, ele acha que já sabe avaliar as coisas. Ele acha que já sabe o que é melhor para ele. Ele olhou para aquele cara, ele disse, aquele cara vai se dar bem, está se dando bem. Eu sei o que é melhor para mim, é imitar aquele cara, é seguir por esse caminho. Então ele é alguém insatisfeito consigo mesmo. Ele não é burro. O problema dele não é falta de inteligência. O problema dele são decisões erradas que ele toma por causa da falta de experiência, de maturidade, de não ouvir conselhos, de não avaliar a si mesmo e entender que ele ainda não é capaz como ele acha que é. Esse é o simples. Será que você conhece alguém assim? Será que você nunca passou por isso na sua vida, esse momento, essa fase da sua vida? O segundo aqui é o insensato. Ok? O insensato ou o tolo, traduzido aqui como tolo. O insensato, ele é a evolução do simples. O insensato, ele é estúpido, ele é obstinado, ele é cabeça dura. Quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele tem que ir até o final. Só que ele também, ele não é burro, tá? Ele é alguém que conseguiu fugir das consequências dos seus maus atos algumas vezes. Ele fez algumas coisas erradas, só que no final ele conseguiu escapar. Ele conseguiu dar um jeitinho. E ele foi achando e aprendendo com isso, de que ele podia fazer o que ele quisesse o tempo todo. Que no final ele sempre ia dar um jeito e ia se dar bem na vida. É como alguém que ganhou uma vez naquelas máquinas de caça-níquel. Não sei se ainda existe hoje. Você sabe quais são, né? Bota lá a moeda lá, aí puxa o negócio, aperta um botão, sei lá. Aí você ganhou. Aí cai um monte de moeda. Né? A pessoa ganhou uma vez, aí ela acha o quê? Já eu ganhei, então isso aqui dá certo mesmo, né? Então eu vou ganhar, vou jogar mais, para ganhar mais. Aí o que ela ganha, ela perde 2 vezes. Mas aí ela ganha de novo outra vez. Acho, não, mas agora vai dar certo. Pronto, o insensato é assim. Ele fez coisa errada, ele deu errado, mas no final ele conseguiu se safar e parece que deu bem. E parece agora para ele que sempre ele vai ganhar, sempre vai dar bem para ele. Ele é teimoso, tem que ser o que ele quer, do jeito dele.
Ele não duvida de si mesmo. Ele acha que ele é o cara. Porque olha para ele. Ele conseguiu se dar bem. E ele acha que aquilo que ele faz vale a pena no final. Pode ser arriscado às vezes. De vez em quando ele pode perder alguma coisa, mas vale a pena. O resultado é bom. Tem valido a pena até aqui. O insensato, ele só quer desfrutar dos prazeres. Ele quer curtir. Ele quer que seja rápido e quer que seja agora. Ele quer aproveitar. E ele não quer mudar. Porque para ele, vida é aquilo que ele está vivendo. Por causa de tudo isso, o insensato muitas vezes vai causar problemas, não só para si mesmo, mas para quem está perto dele. Porque ele é irresponsável. Será que você conhece alguém assim? Já viu alguém assim? Já foi assim? Alguém que só quer se dar bem na vida, que toma decisões tolas, mas no final burla as consequências e quer só aproveitar e quer curtir e é irresponsável e acaba se dando mal, acaba colocando pessoas em confusão, mas no final das contas parece que deu certo. Esse é o insensato. O simples, ele começa olhando para o insensato e ele pensa, ixi, esse cara está se dando bem, ó. Aí ele diz assim, eu quero ser igual a ele. Aí ele vira um insensato também. E tem um escarnecedor. Ele se levanta contra o que é certo e o que é bom. O escarnecedor, ele já tomou algumas decisões na vida, ele já adquiriu algumas experiências, ele já determinou, as coisas vão ser assim. Então aquilo que é contra a vontade dele, ele zomba, ele não quer ouvir. Ele escarnece. Ele tem aversão contra a correção. Aversão. Se você for corrigir o zombador, ele vai brigar com você. Ele vai ironizar você. Ele vai ofender você. Ele vai zombar de você. Esse é o escarnecedor. E o problema dele é que ele tenta influenciar outros para esse mal. Deliberadamente, ele tenta influenciar outros para andar no mesmo caminho que ele, porque ele acredita que aquele realmente é o melhor caminho. O que todos esses três têm em comum? Todos eles tapam os ouvidos para a sabedoria de Deus. Todos eles tapam os ouvidos para os gritos da sabedoria e abrem os seus ouvidos para a sabedoria terrena maligna. Nenhum deles é ensinável. Eles não estão abertos a mudar de opinião, a serem ensinados. Dá uma olhadinha no verso 22 e depois no verso 24 e 25. Olha aí. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Até quando? Grita aqui a sabedoria. Até quando vocês vão continuar tampando os ouvidos para mim? Achando que o jeito que vocês estão vivendo está bom, é o bastante, é o suficiente, zombando, rindo dos meus conselhos. Nota que é uma atitude aqui. Eles deliberadamente se contentam, decidem zombar, desprezam. Olha os versos 24 e 25. Vocês, porém, rejeitam o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. A sabedoria aqui como alguém pronta para ajudar, estendendo a mão. Só que o tolo, o insensato, o simples, o escarnecedor, eles rejeitam, sai daqui. Nós não queremos. É uma decisão deles. Olha o 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Fala da vontade deles. A vontade deles pelo pecado, pelos seus próprios interesses, faz com que eles tampem os ouvidos, rejeitem, decidam não querer ouvir
a sabedoria. Eles não são ensináveis, não estão dispostos a refletir e a perceber, será que eu preciso mudar? Será que eu preciso realmente consertar algumas coisas na minha vida? Há tantas pessoas dizendo para mim que eu estou num caminho perigoso. Há tantas pessoas mostrando para mim que as coisas ao meu redor, os resultados desse caminho que eu estou trilhando, eles vão dar mal. Será que eu não preciso refletir? O problema deles é que eles só querem ouvir quem concorda com eles, quem aprova o que eles estão tentando fazer. Então eles querem andar com aquelas pessoas que dão tapinha nas costas deles. Que chegam para eles assim, muito bem, cara, é isso mesmo, a gente tem que ir por aí. Que massa, que legal, eu quero isso também. Eles querem ouvir pessoas que vão dar dica para eles de como é que eles conseguem o que eles querem. Ó, se tu for por ali e tal. Mas eles não querem ninguém que chegue para eles e ameace frustrar os seus planos. Alguém que chegue para eles e diga assim, cara, está errado. Está errado, isso não é bom. Deus não se agrada disso. Pronto, eles não querem ouvir isso daí. Deixa eu dar logo uma aplicação rápida aqui para você, tá? Suspeite de si mesmo. Sempre. A gente tem dificuldade de suspeitar da gente, né? A gente acha que a gente é a última Coca-Cola do deserto. Suspeite de si mesmo. Suspeite. Se tem pessoas que se importam contigo, pessoas que te amam, pessoas que são teus amigos, que chegam para ti e dizem assim, olha, eu acho que não foi legal. Olha, eu acho que isso daí não... Talvez... Cuidado. Talvez não vá dar certo isso daí. Eu acho que você errou. Suspeite de si mesmo. Pare um pouquinho, reflita. Rapaz, será? As pessoas estão me dizendo. Será que a sabedoria não está falando comigo agora? Ouça os sábios. Se você tem dúvida sobre algo, busque sabedoria. Não busque só quem vai concordar com você. Quem vai chegar para você e dizer assim, vai lá, vai nessa tua força. Esses dias nós estamos lendo aí 2 Crônicas, né? Aí a gente viu lá aquele episódio, 2 reis conversando e pensando, nós vamos para a batalha ou não vamos para a batalha? Aí um disse assim, vamos consultar aqui, né, os profetas, tragam os profetas. Aí os profetas disseram o quê? Vai lá, Deus vai te dar vitória, vai ser bênção, pode ir, Deus está contigo. Aí o outro rei, que era temente a Deus, disse assim, peraí, não tem mais nenhum profeta aí não, só tem esses aí mesmo, né? Aí disse, não, tem outro ali, mas ele só fala o que não me agrada, né? Ele só traz notícia ruim para mim. Então não vamos nem consultar não. Pronto, a gente é como esse rei. A gente só quer ouvir aquelas pessoas que vão dar tapinha nas nossas costas, que vão dizer que a gente está certo e que vão dizer para a gente continuar. Mas suspeite. Busque, não aqueles que você sabe que vai concordar com você, mas aqueles que de fato estão empenhados em fazer a vontade do Senhor. Aqueles que de fato vão dizer para você, se você estiver certo, eles vão dizer, realmente a palavra de Deus, ela diz que é por aí. Ou então vão dizer o seguinte, olha, pela palavra de Deus eu acho que esse não é o melhor caminho. Busque aquelas pessoas que conhecem o Senhor. Agora, sabe uma outra coisa? Você acha que esse pessoal aqui, o insensato, o simples, né, o inexperiente, o escarnecedor, vocês acham que eles se enxergam como tolos? A gente olha para as atitudes deles e a gente diz assim, que tolos, né? Às vezes você chega num ambiente, aí chega alguém, aí você olha para aquela pessoa e você diz assim, caramba, como é que a pessoa é tão tola desse jeito? Já passaram por esses momentos? Você está num lugar aqui, sei lá, com sua família, com alguns irmãos, com amigos, aí de repente chega alguém que acha que está arrasando. Uma vez eu estava ali na sorveteria, aí passou um carro lá, com o negóciozão aberto atrás, um barulho ensurdecedor, né? Eu estava lá, quando o Jonas era pequeno, lá onde eu morava antes, aí às vezes parecia um pessoal lá, meia-noite, passando aquelas motos, fazendo aquela zoada toda, botando o sonzão lá e tal. Eles não estão nem aí
se tem pessoas dormindo. Eles não estão nem aí se tem crianças ali, se tem pessoas acamadas que precisam repousar. Eles não estão nem aí. Mas eles acham que estão sendo tolos. Eles acham que estão sendo estúpidos. Não. Eles acham que estão arrasando. As pessoas vão olhar para mim, elas vão ver o meu carrão, elas vão ver o meu paredão, né? Eles acham que estão arrasando. Um bocado de gente aí na internet aí, fazendo, né, as trollagens, né? Fazer trollagem e tal, não sei o quê. E fazendo um comportamento mais bobo, mais infantil, mais tolo. E vocês acham que eles acham que são tolos? Não. Eles acham que estão arrasando. Porque eles não dão ouvidos à sabedoria. Eles estão ouvindo aqueles que dizem para ele, vai lá, vai na tua força. É isso aí. Tá arrasando, cara. Tá curtindo. Tá dando bom. O problema é que a tolice, não ouvir a sabedoria, sempre vai ter consequências. Sempre. Dá uma olhadinha no verso 26 e 27. Eu, de minha parte, a sabedoria falando, né? Vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Eu vou rir de vocês. Eu vou zombar de vocês, a sabedoria está falando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui parece até que a sabedoria está cantando sabor de mel, né? A vingança, o negócio aqui, né? Calma, não é bem isso não. Lembra que aqui ele está usando uma figura. Não é que a sabedoria ela é vingativa, é uma mulher vingativa. Não, a sabedoria não é uma pessoa. Ele está usando uma figura como se ela fosse uma pessoa, né? Personalizando ela. E o que ele está querendo ensinar aqui, através dessa figura? É que a ideia é que quando você decide viver sem sabedoria, viver como um tolo, rejeitar os conselhos da sabedoria, o que acontece é que a sua tolice ela vai se voltar contra você. Então, se você é um zombador, se você é aquele que despreza as coisas boas, rejeita o que é bom, rejeita o que é certo, só pensa em si mesmo, não está nem aí para os outros, só quer o que te agrada, pronto, se você é esse tolo aqui, então vai chegar o momento em que você vai ser abatido. E se você antes zombava, escarnecia, ria, agora as outras pessoas vão rir de você, vão zombar de você. E isso é como se a sabedoria estivesse dizendo assim, eu não disse, o meu conselho era esse. Você zombou, você desprezou, agora a sua tolice se voltou contra você. E agora estão zombando de você, estão rindo de você. Eu não disse, é a vindicação da sabedoria, essa zombaria, esse riso, na figura aqui, né, é a tolice se voltando contra o tolo, é como se fosse a própria sabedoria dizendo, rindo e zombando agora, dizendo, você zombou naquele momento que eu estava dando os meus conselhos, mas eu tinha dito para você que o resultado ia ser esse. Não é que tem uma pessoa, né, que é vingativa e que agora vai ficar rindo, esperando só você cair. Não. Aqui é uma figura que ele está usando. Quando a sua tolice se voltar contra você e você estiver na pior, aquilo ali é uma vindicação. Aquilo ali é um atestado de que a sabedoria estava certa. Essa zombaria que você está sofrendo, esse riso que você está sofrendo, esse desprezo que você está sofrendo, é apenas um selo de que a sabedoria estava com a razão desde o início. E aqui, olha os resultados de não ouvir a sabedoria. Ele usa muitas expressões, né? Nos versos 26 e 27. Mas essas expressões, elas falam de quê? Aflição, falam de desespero, falam de medo, de desorientação. Se você não escutar a sabedoria, vai chegar o momento em que você vai estar com a mão na cabeça, desesperado, sem saber o que fazer, sem saber como consertar, sem saber para onde ir. Vai chegar o momento que você vai estar aterrorizado, com medo,
por causa das consequências que estão batendo na sua porta e são pesadas e você não sabe como lidar com elas. É muito interessante, ele diz aí, né? Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. É isso que vai vir sobre você. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que teme abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Há um ponto aqui também, é que a tolice, ela vai ser exposta. As pessoas vão zombar, elas vão rir. Por quê? Porque agora, aquilo que você achava que era legal, aquilo que você achava que era sabedoria, todo mundo está vendo que na verdade não era. As consequências estão mostrando. Então vai chegar o momento da vergonha, de você ser zombado, de você ser ridicularizado. Você vai passar vergonha por não ouvir a sabedoria. Quando você menos esperar, você acha que vai dar sempre um jeito, vai sempre se dar bem. Quando você menos esperar, toda a linguagem aqui é de surpresa, você vai ser surpreendido. De repente você está lá numa boa, achando, curtindo, e de repente, pá, a desgraça surpreende, a calamidade surpreende. A figura aqui de uma tormenta, um vendaval, uma assolação, algo que vem de uma vez e você não esperava e te captura. O resultado final é desgraça, destruição. Não ouvir a sabedoria vai sempre conduzir à destruição. E sabe de uma coisa? Nesse momento, vai ser tarde demais para buscar sabedoria. Olha o verso 28. Ele diz, então vocês me chamarão a sabedoria, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Tem algumas versões que botam assim, né? Procurarão por mim de madrugada, mas não me encontrarão. Por que essa tradução ela faz isso? Porque a ideia aqui é que no momento em que a calamidade chegar, as consequências vierem, e a pessoa agora não sabe mais o que fazer, ela vai procurar por um caminho sábio de resolver aquilo. Só que vai ser tarde demais. A sabedoria não vai estar mais disponível. Você não vai achar ela mais. Então a figura é como se ela tivesse se recolhido para algum lugar. Não está mais acessível. É como se, usando essa tradução, é como se ela estivesse lá dormindo tranquila na casa dela. De madrugada ninguém vai encontrar ninguém disponível. Né? Então a sabedoria, ela está fora do alcance agora. Ela não pode ser encontrada. Por que tudo isso? Olha os versos 29 e 30. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Sabe por quê? Que agora a calamidade vai se abater e você não tem mais o que fazer por causa das suas más decisões. Foi o tolo que decidiu rejeitar a sabedoria. Você decidiu tampar os ouvidos para todos os conselhos. Sabe aquelas pessoas que antes de casar estão lá, né? Ah, não, mas essa pessoa é tão maravilhosa. Ah, mas essa pessoa e tal, não sei o quê. Aí ela vai pedir conselho e a pessoa diz assim, olha, você já observou isso? Você já viu aquilo outro? Olha, cuidado. Olha. Aí a pessoa, não, mas é a pessoa da minha vida. Eu estou apaixonado e tal, né? Aí casa. Aí depois que casa, ai, eu devia ter ouvido, né? Pô, mas agora é tarde. Ai, eu devia ter... Minha mãe bem que falou. Pronto. Agora é tarde. Você tomou uma decisão e tem que lidar com as consequências. Então aqui é uma decisão do tolo. Eles tamparam os ouvidos para a sabedoria. Eles desprezaram o conselho dos sábios. Não é uma falta de advertência. Eu falei sobre isso domingo passado.
Quando a gente quer tomar más decisões na nossa vida, sempre tem pessoas que se importam com a gente, que vão se levantar e vão dizer assim, olha, cuidado, não vá por aí. Não é falta de advertência. A gente sempre vai olhar ao redor e vai ver, olha, fulano de tal fez isso e olha o que é que deu. Só que a gente acha que com a gente vai ser diferente. Não é. Você simplesmente desprezou, decidiu desprezar a sabedoria. Agora tem que lidar com as consequências. O problema aqui é espiritual. O seu coração pecador rejeitou o temor do Senhor. A gente já viu, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Andar com Deus é o caminho para nos tornarmos sábios. É na busca de obedecer a Deus, de querer saber qual é a vontade do Senhor, que nós vamos descobrir o que nós não devemos fazer, o que nós devemos rejeitar. Só que você optou pelo seu pecado. Você desprezou a sabedoria, desprezou o temor do Senhor. Foi uma decisão espiritual de rebeldia contra Deus. E as consequências, elas chegaram. E aí a gente chega nos versos de 31 a 32 e a gente tem um princípio aqui bem conhecido. O princípio basicamente é aquilo que você colhe é aquilo que você plantou. Dá uma olhadinha aí nos versos 31 e 32. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações ou conselhos. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Olha aí o que o texto está dizendo. Tem aquela ilustração famosa, todo mundo acho que já conhece, né? De um homem que diz assim, olha, tem dois lobos, um lobo mau e um lobo bom, né? Qual é dos dois que vai vencer no final? É aquele que você alimentar. Se você alimentar o lobo mau e não alimentar o bom, ele vai ficar fraco e o mau vai vencer. Se você alimentar o bom e não alimentar o mau, o bom vai ficar forte e vai vencer. Aqui é a ideia. O que você tem alimentado na sua vida? Você tem dado ouvidos para a sabedoria e construído na sua vida uma vida de sabedoria? Ou você tem andado com os tolos, seguido o modelo dos tolos, ignorado os conselhos de quem quer o seu bem, não está nem aí para saber o que Deus quer para a sua vida? Quem é que vai vencer? Quem é que vai prevalecer na sua vida? Ele fala que o tolo, esse que tem dado ouvidos apenas à sabedoria mundana, a tolice, ele plantou e ele vai colher. E ele vai ter que comer desse fruto. Só que não vai ser um fruto saboroso. Ele diz, comerão do fruto da sua conduta. Você quis viver assim, agora chegou a hora de colher. Ele diz, e se fartarão, você vai ficar cheio, satisfeito o quê? Dos seus próprios conselhos, suas próprias maquinações. Você quis andar pela sua cabeça? Você quis andar pela cabeça dos tolos? Vai chegar o momento de colher o resultado. Você quer viver de qualquer jeito? Quer ouvir só os seus amigos de vida louca, que não estão nem aí para Deus? Você quer ficar cambaleando entre o que é certo e o que é errado? Uma hora eu faço isso aqui, porque traz vantagem para mim. Aí outra hora, não, eu me conserto, eu faço isso aqui. Você acha que é capaz de resolver tudo só mesmo pela força do teu braço? Que pode desprezar o Senhor, a sabedoria do Senhor? Olha o resultado do verso 32. A inconstância dos inexperientes o matará. A falsa segurança dos tolos. O tolo acha que vai ser tudo beleza para ele. Resultado vai ser o quê? Os destruirá. Os destruirá. Agora, quem der ouvidos à sabedoria, quem andar pelo temor do Senhor, o resultado na vida desses vai ser bem diferente. É o que diz o verso 33 e o verso 23 também que a gente pulou, né? O verso 23 ele disse o seguinte: se acatarem a minha repreensão
eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Em outras palavras, sabedoria está dizendo, se você me ouvir, eu vou fazer você sábio. Se você me ouvir, eu vou transformar a sua vida. Você vai entender o que eu estou dizendo. Essas coisas vão fazer sentido para você. Olha o verso 33. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Não é que calamidades não venham sobre a vida de quem é sábio, de quem busca andar com Deus. Não. Calamidades podem se abater sobre nós. Mas a questão aqui é que se as coisas seguirem o seu curso natural, não seremos pegos por estas coisas. Nós não vamos colher, em outras palavras, nós não vamos colher frutos ruins. Uma calamidade pode se abater contra nós. Mas, tirando isso, se tudo correr o seu curso normal, a tendência é que nós vamos colher bons frutos. Deixa eu dar exemplos para vocês. Não vai ter gente na sua porta tentando se vingar de você. Se você seguir o caminho, o conselho da sabedoria, é muito difícil que vai ter um vingador na sua porta. Não vai ter desafetos que você cultivou tentando destruir você. Não vão haver cobradores lá na sua porta, esperando por você. Ou agiotas, tentando tirar a sua vida, porque você não pagou. Se você seguir o curso da sabedoria, o conselho da sabedoria, provavelmente isso não vai acontecer. Não vai ter polícia na sua porta querendo lhe prender. Não vão haver multas por causa das fraudes que você fez. Se você seguir o curso da sabedoria. É isso que normalmente vai acontecer. Você estará tranquilo, em segurança, sem temer nenhuma consequência de maus atos praticados por você. Então a pergunta final para nós aqui é: a quem você tem ouvido? Você tem ouvido a sabedoria? Você tem dado ouvidos à sabedoria? Ou você tem andado como se nada mais importasse a não ser o seu prazer? Você tem ouvido o Senhor? Você tem realmente se importado? O que agrada a Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou você só se importa com o que agrada a você aqui e agora? O que você tem alimentado na sua vida? O resultado está aqui. Para uns virá desgraça. As consequências vão chegar. Mas aqueles que andam com o Senhor, aqueles que buscam fazer a sua vontade, que ouvem a sabedoria, a tendência é que estarão tranquilos. O que eu espero para você é uma vida tranquila. É que você perceba o que precisa ser consertado na sua vida. E ouça os gritos da sabedoria hoje aqui. Ouça antes que seja tarde demais. Ouça antes que você tenha que lidar com as consequências de não ouvir a sabedoria. Você quer ser sábio? É muito interessante que 1 Coríntios, capítulo 1, vai nos dizer que Jesus, verso 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é a personificação da sabedoria de Deus. Você quer ser sábio? Olhe para Jesus. Você quer viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que vai trazer boas consequências para a sua vida? Olhe para Jesus. Ande com Jesus. Siga Jesus. Ouça Jesus. Ouça o que Ele tem a nos dizer. Imite Jesus. Entregue sua vida nas mãos dEle. Se esconda em Jesus. Porque Ele é a sabedoria de Deus. É Ele quem pode mudar a sua vida. É Ele que pode te arrancar da tolice e te fazer alguém diferente. Alguém sábio para a honra e glória de Deus. Vamos orar nesse momento? Pai, te louvamos pela Tua palavra.
Te louvamos, ó Deus, e te pedimos, nos dê a graça, tira a venda dos nossos olhos, quebranta o nosso coração, para ouvirmos os apelos da sabedoria. Nos ajuda a olharmos para Jesus, amarmos Jesus e querermos viver com Ele, a fim de que possamos nos abrigar nele contra as calamidades